mais conhecida como Escrava da Bruxa. Hoje o Ouça as Bruxas tem um tema muito especial que é o Bruxaria Natural. Dentro da Bruxaria Natural nós visamos a força da mulher como um todo, o sagrado feminino. A minha conversa de hoje é com uma mãe, avó, empreendedora, mulher, cinquentenária e bruxa em período integral, Kátia Pedrosa. Kátia, é um prazer te receber aqui, gratidão por ter aceitado esse convite, espero que a gente tenha um bate-papo agradável hoje. Sim, pra mim é um prazer estar aqui, né, estar na Casa de Bruxa, estar na minha casa. Eu sempre falo, né, há mais de 10 anos, então eu falo, é família, Casa de Bruxa, sim. Pra mim é um prazer, é uma honra ter sido convidada para esse projeto. Gratidão. Kátia, como você conheceu a Casa de Bruxa? Como eu conheci a Casa de Bruxa? Bom, vamos lá. Eu estava passando por um período de muito autodescoberta, mas eu não sabia por qual caminhos irem. E eu comecei a ter uma conexão meio estranha, na época era o Facebook, né? Aquele negócio de algoritmo. E aí eu fui procurando Gaia, espiritualidade, algumas coisas que eu queria me entender. Não entender ainda o universo, mas entender o meu universo. E foi uma coisa muito assim, o Facebook começou a me mostrar posts da Casa de Bruxa. Eu passei por um processo difícil de saúde e ia começar uma turma no meu aniversário. E eu não consegui começar naquela turma, que meu aniversário é 9 de dezembro, e aí eu iniciei o curso de Bruxaria Natural em janeiro, com uma turma de quinta-feira, né? Então foi uma coisa bem assim, eu falo que o universo, o algoritmo colocou a Casa de Bruxa no meu caminho, mas era a minha busca, né? E isso é muito legal. E o mais interessante, que muito antes disso, eu conhecia várias amigas que tinham feito Casa de Bruxa anos anteriores, tudo, mas eu nunca tinha dado aquele start. No momento que eu dei o start, as coisas começaram a fluir e a me direcionar. Aí eu cheguei aqui. Que bacana. Kátia, você acredita que o Bruxaria Natural é um curso de autoconhecimento, de direcionamento? Como foi isso para você? Para mim foi um curso muito de autoconhecimento. É o que eu falei, às vezes a gente está num processo de busca, mas a gente não entende qual é a nossa busca. E como ele era um curso que ele também entra por partes filosóficas, partes de natureza, de consciência, então a cada módulo eu ia tendo os meus starts. E era como, e é uma coisa muito legal que muitas pessoas não sabem sobre mim. Eu tinha um processo na minha infância e adolescência de conexão espiritual. Minha família não tem religião, assim, eu não tenho religião. E eu me desconectei de tudo, porque eu quis. E eu não conhecia nada quando eu entrei aqui. Eu não sabia o que era pentagrama, eu não sabia os 5 elementos, eu não sabia nada. Eu sabia que eu precisava me encontrar. Então foi um processo de autoconhecimento e que foi muito legal, porque a cada vez que as coisas iam chegando, as informações até mim, era como se aquilo pertencesse ao meu universo. Foi uma coisa muito... E na época eu lembro que assim, eu lembro que era tudo muito difícil de compreender a sincronia de tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, mas eu entendia que era algo que me pertencia a mim. Então era um autoconhecimento muito grande. Que bacana. Acabando bruxaria, você passa por uma iniciação. Depois dessa iniciação, existe uma transformação, né, de cada pessoa. Como foi isso para você? Bom, para mim foi uma coisa muito... Eu sempre falo, né, que eu tenho aquela pegada bruxa muito roots. Quando foi para acontecer a minha iniciação, eu jurava que eu estava pronta. E eu me sentia que eu estava, mas por N coisas, eu estava com a minha iniciação paga, eu tive que adiar minha iniciação para o próximo ano. E nesse período, eu entrei com uma outra turma para fazer
estágio de terapias metafísicas relacionadas na terapia holística, que era o reequilíbrio da montanha. E aí eu entendi que ainda tinha muito mais para florir e despertar. E quando eu fui para a iniciação, das pessoas que adiaram junto comigo na época, viríamos 5, eu fui a única que vim. E a minha turma se chamava Caldeirão da Amizade. E quando a Tânia foi me iniciar, só tinha eu. Falei assim, a raspa do tacho do caldeirão que ficou, que sobrou. Então é muito engraçado, porque às vezes não acontecem as coisas no nosso momento, no momento que nós acreditamos que tem que ser, mas sim no momento certo. Então aquele processo de 1 ano foi incrível, como coisas boas vieram em um fluxo mais tranquilo, assim. Parece que ainda tinha algumas coisas que eu tinha. E aí, quando a iniciação finalmente chegou, começou tudo a fluir de uma forma muito mais abrangente para mim, né? Nesse meio período, eu tinha iniciado outros cursos aqui na casa. Um deles era a turma de herbologia mágica e tinha uma coisa da botânica oculta e tal. E aí eu comecei a me interessar realmente pela questão das terapias, porque até então eu estava no autoconhecimento, eu estava no processo de conhecimento meu, da bruxaria, do meu universo como bruxa, de ter o domínio das minhas artes, que seria witchcraft, né? E eu ainda tinha algumas questões, aí quando eu fiz com a Tânia, era Botânica de A a Z, que é hoje a Herbologia Mágica, que inclusive tem o livro, que eu falo assim, foi um divisor de águas na minha vida, do meu autoconhecimento, e eu sou cabeleireira e sou maquiadora. E era engraçado como aquilo tudo que eu aprendi me ajudou, não só no processo, que eu tinha um curso de estética facial, mas eu tinha um trabalho de cuidar de outras mulheres. Então, a partir do momento que eu consegui centralizar o meu universo e cuidar de mim, eu pude ser mais abrangente para cuidar de outras mulheres. Isso ainda não exercendo o witchcraft, o ofício da bruxa, não, isso foi pré-pandemia. Eu estou aqui contando um relato, mas que agregou muita coisa para mim no meu autocuidado e no cuidado com o outro e no compreender o outro. Porque para você compreender e cuidar do outro, primeiro você precisa se compreender e cuidar de si mesmo. E assim, eu falo, a bruxaria e todos os cursos entre as mulheres que eu fiz aqui na casa, e depois o Herbologia Mágica, né, que era outro nome na minha época, ele fez muito parte do meu processo de transformação, porque você ter a busca e não fazer o start, ligar o negócio, você vai continuar perdido, né? Então, tanto bruxaria quanto herbologia, ele te deu um direcionamento para quem você é hoje. Então eu vou jogar aí, né? Você acredita que no curso de bruxaria, no curso de herbologia, você consegue trabalhar com a magia no seu dia a dia? Você mesmo como cabeleireira, né, cuidando da beleza, você agregou dentro disso a magia. E aí surgiu a Barraca da Bruxa. Sim, O que aconteceu? Foi agregando conhecimento das terapias integrativas, porque eu também fiz o curso de terapia integrativa, mas isso já vem após, né, da pandemia. Antes do pré-pandemia, então a bruxaria, herbologia, ele começou aquela parte bem das terapias holísticas, do acolhimento. Aí eu fiz o estudo de oráculo, então eu comecei a trabalhar com oráculos dentro do meu estabelecimento. Então era uma coisa assim, fluida. Veio a pandemia, e aí é a coisa que realmente, que você falou da Barraca da Bruxa, a Barraca da Bruxa ela surge no pós-pandemia. Veio a pandemia, eu adoeci, eu tive um problema sério de saúde e assim, eu sou alérgica a remédio. E aí toda a parte de que eu tinha estudado foi o meu auxílio, foi o complemento do meu autocuidado. Eu comecei a produzir os meus próprios
sabonetes, eu comecei a usar aromaterapia nos meus cremes de tratamento de pele, então eu já não cuidava mais dos outros, eu tava num processo que eu voltei, né, todo mundo na pandemia tomou um chacoalhão, a me cuidar. E eu comecei o autocuidado comigo. Daí o mundo se abriu de novo e aí eu tive nesse processo todo conexões muito profundas. E aí o que acontece? Desse autocuidado, eu falo que assim, eu tenho uma fênix tatuada e não é à toa nas costas, eu me regenerei, inclusive os médicos falam assim, nossa, que coisa, então era tudo assim, óleo de rosa mosqueta com óleo essencial de lavanda e passa na pele, eu não podia usar sabonete, então eu fazia uns blends, eu tomava cuidado, eu tinha que ter esse cuidado no processo, e isso foi tudo aprendizado que eu tinha tido anteriormente, inclusive a meditação, o equilíbrio, tudo isso me ajudou. Eu tive 3 internações em 5 meses, né? Eu tinha 30% de chance de sobreviver. E, então, assim, eu estava fluindo e, assim, tudo isso me ajudou muito. Eu tenho certeza, o pessoal me enviou muito reiki, o pessoal fez muita roda de cura também pra mim. E quando eu melhorei, veio o pós-pandemia, o que aconteceu? Eu me vi limitada ao meu trabalho, por questões ainda de tratamento médico, e o excesso de conhecimento que eu tinha utilizado. E aí o que começou? Eu comecei a ajudar mais ainda os outros no processo de cura minha. E eu entendi uma hora que eu falei assim, gente, olha o que eu tô fazendo. Eu abri um estúdiozinho e tal, e veio muitas pessoas com vários problemas, de queda de cabelo, de N coisas, e aquele conhecimento, porque eu falo assim, gente, não é a terapia em si que é o meu caminho, mas de certa forma a terapia me coloca sempre no caminho. E eu estava terapeuticamente cuidando das pessoas novamente. O que acontece? Eu comecei a produção de uma série de óleos terapêuticos, óleos para cabelo, tudo com estudo. Aí eu comecei o curso de terapias integrativas aqui, isso na época ele era híbrido aqui quando começou, e aí eu fui colocando as coisas tal. Quando eu me vi, eu falava assim, aí eu tava trabalhando com os oráculos nos eventos, né, que tava começando o mundo dos eventos, e quando eu me vi, eu tava desenvolvendo uma linha, e foi uma coisa assim que eu entendi que estava na hora de eu cuidar daquilo de uma forma mais organizada. Na realidade, você começou cuidando de si e depois passou a cuidar de outros, né? Sim. Quando você fala sobre o bruxaria natural, nós falamos de uma família, né? E a gente começa primeiro se cuidando, né? Porque sem aquele cuidado a gente não consegue cuidar dos demais. E aí depois desse processo você passou a cuidar dos outros e veio a barraca da bruxa. E veio a barraca da bruxa. Mas vamos retroceder um pouquinho. Quando você falou dessa doença, por este momento que você passou, né? Eu lembro aqui de uma história que você já me contou, que é a sua conexão com Hecate. Né? Sim, eu tive uma conexão com Hecate e tive uma conexão com Afrodite. Inclusive, as meninas do Prosa, na época, me entrevistaram, porque eu perdi meu cabelo. Então, assim, essa parte da autoestima, do se encontrar, você ter uma doença que cai no seu cabelo, você fica careca. Então, por isso que eu falei que eu usei muito o tratamento do meu conhecimento na herbologia e na aromaterapia, tudo que eu tinha estudado aqui, primeiro, inicialmente comigo. Comecei a produzir os sabonetes com extratos glicólicos, vegetais, tudo isso. Só que assim, eu tenho um problema eu sofri uma lesão na coluna aos 16 anos, eu tenho 52. E isso desencadeia várias coisas no longo da nossa vida. E durante o processo meu de alergia, eu não podia tomar nenhum remédio, então eu sofria com a dor. Nesse meio tempo, porque eu tive uma doença chamada síndrome de Bress, que é uma síndrome rara a reações medicamentosas. E aí o que acontece? Eu perdi a pele, eu perdi o cabelo e eu perdi a capacidade de locomoção, porque eu fiquei com uma neuropatia seríssima.
E assim, as coisas estavam acontecendo e a Hecate veio para mim profundamente, em um momento da minha vida de muita dor. E eu estava fazendo um ritual de cura com Hecate. E é muito interessante, porque eu não sabia que você ia me perguntar sobre isso. E hoje eu falei com uma pessoa justamente sobre Hecate e cura, hoje mais cedo. E o que acontece? A partir daquele momento, eu lembro que acontece uma coisa assim, que eu fiz um ritual para Hecate. Eu não conseguia abaixar para colocar o caldeirão, mas assim, coloquei, fiquei sentada na cadeira, fiz a trívia, fiz todo o ritual para que Hecate levasse embora a dor através das águas, da cura, tal, da regeneração. E eu precisava de um símbolo de corte. E aí eu peguei as runas das bruxas e peguei a runa do corte, para que fosse cortado, né, a dor, todo aquele processo. Passou alguns dias, eu tive acesso a uma terapia, mas foi coisa assim de 3 dias, gente. Eu tive acesso a uma terapia que até hoje é muito discutida, que foi a terapia com óleo de cannabis. E eu comecei um processo de cura. E eu comecei um processo não só de cura da minha dor, como diminuir o processo alérgico, que foi 1 ano e 2 meses, tá? É uma síndrome muito grave e junto com isso. E o que acontece nisso? Eu começo a estudar as runas das bruxas muito profundamente. E ia ter uma convenção, que era a primeira convenção que se abria. Eu pedi para a organização para que eu me colocasse numa palestra sobre as runas das bruxas, em gratidão àquilo que tinha acontecido comigo. E eu não falei para ninguém, só falei depois. A partir do momento que eu faço aquilo, eu me comprometo com o universo, de vontade minha, e eu faço 7 jogos com 13 runas das bruxas, e eu começo a andar por Paranapiacaba com o balaio da bruxa. E aí eu coloquei no saquinho, escrevi uma mensagem na mão para cada uma intuitiva e perguntava para as pessoas: aceita uma mensagem? As pessoas olhavam para mim: não, é de graça, você aceita uma mensagem? E aquilo foi tocando as pessoas. E essa aproximação minha com a runa das bruxas, ela veio através desse ritual de cura que eu fiz com Hecate. Então foi uma forma de agradecer. Então foi assim essa conexão que foi assim muito acolhedora de Hecate comigo naquele momento. Bacana que você vê a força de uma deusa, que é considerada uma deusa negra, né? Que não é só isso, ela é uma Exatamente. deusa muito completa. Mas quando você fala nas redes, né? Quando você escuta por aí, as pessoas vinculam muito a ela como uma deusa negra. E aí você vê ela trabalhando no poder da cura, né? Te dando a vontade de viver, o recomeçar. Isso é muito bacana. Daí surgiu o seu oráculo hecatiano. Oráculo hecatino. Hecatino. Oráculo hecatino. Aí o que acontece ainda dentro desse processo? Era em maio a convenção de bruxas e dia 13 de agosto é o dia da deusa Hecate mundialmente. E aí eu peço para Tânia para que eu possa fazer um ritual para Hecate, lá em Paranapiacaba, na VV, né? E aí eu fiz o ritual e eu tinha já, porque eu tinha feito óleo, eu tinha feito tudo para a deusa. E de repente, eu falo que junto com o oráculo hecatino, eu tenho primeiro o sussurro da deusa. E começa, eu ficava assim, são vozes da minha cabeça. São vozes da minha cabeça. E aí eu paro, reflito e penso, porque eu também trabalho com outras deusas dentro do universo das mulheres. Lilith, Afrodite. E para cada deusa eu criei algo especial de uma conexão e tem uma profundidade da minha própria existência. Então quando um produto da Barraca da Bruxa chega para alguém, ele chega um produto realmente encantado, realmente ativado uma magia, porque ele não é um comércio de produto. Ele eu vendo os produtos que eu produzo, mas eu produzo os produtos ritualisticamente.
E aí o que acontece? Eu começo assim, gente, olha o chamado da deusa chegando a mim de uma forma que eu não esperava. E aí eu me permito. E aí eu começo, em um período, ter os insights dos símbolos. E aí eu começo a anotar. Eu só anotei. E aí eu deixei. E aí eu fui buscar a conexão, porque até então eu não tinha estudado Hecate de uma forma tão profunda quanto eu estudo hoje. Então eu falo que é um trabalho devocional para a deusa. E aí eu fui buscar e cheguei a 21 símbolos. Por que oráculo hecatino? Hecatino é referente a Hecate. E é um oráculo, que o oráculo é o sussurro que ele traz, amancia a leitura, e são as vozes. Então, quando eu coloquei Hecatino, não de Hecate, não oráculo para Hecate, porque ele é hecatino, porque ele tem conexões com Zeus, ele tem conexões com Hermes, com Hades, com Poseidon. Então, ele é um oráculo do universo hecatino, o universo de Hecate. Muito bacana. Esse curso vai ser ministrado aqui na Casa de Bruxa, logo mais. Eu fui convidada, gente. Para vocês, então já vão aí chamando na casa, né, quem quiser saber mais. A Kátia tem a Barraca da Bruxa, né? É uma barraca onde se produz sabonetes, velas, banhos, tudo magicamente falando, com direcionamentos específicos, né? Com todo um carinho consagrado. Quando a gente fala de produtos mágicos, a gente tem que ter a certeza de que ele foi consagrado, de que ele é trabalhado de uma forma correta. Correta. Né? É isso que eu falo para as pessoas. A bruxaria, ela tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque quando você passa um produto para alguém, né? Quando você dá um direcionamento de um oráculo ou de uma erva, como na herbologia você aprende muito, qualquer coisa que você vai passar para alguém, você tem uma responsabilidade com aquilo, né? Então, dentro da barraca, todo o seu conhecimento, ele é direcionado para ajudar o outro. Sim. Correto? Isso com responsabilidade emocional, com todo um carinho voltado à magia, né? Como você trabalha isso? Porque eu já vi você produzindo velas na hora, banhos na hora, eu participei disso, né? Eu estive ali no seu processo e eu acho muito interessante isso, né? Porque é inovador, né? Eu falo que na bruxaria, principalmente quando a gente fala na arte, na witchcraft, no ofício da bruxa, todo mundo faz o que todo mundo faz, mas cada um com seu DNA, cada um com seu jeitinho, com a sua assinatura. Então, existem muitas disputas, e muita coisa. A base de tudo é o estudo. Então, se o estudo ele tem uma base sólida e real, você vai ter uma produção, um produto que é real. É o que eu falei, tudo que foi lançado na Barraca da Bruxa, quando foi lançada a Barraca da Bruxa, eram vivências minhas, que eu, para compartilhar, chegou uma hora que eu passei a vender os produtos, porque eu produzia, fazia rituais, entregava, e assim. E eu, como oraculista, eu não poderia oracular nos eventos e vender o produto. E era uma coisa que eu via que muitas vezes as pessoas, além da mensagem do oráculo, ela precisa daquele acolhimento. E eu brinco que as ervas, elas são o meu oráculo hoje em dia. Porque quando eu vou fazer um banho, quando eu vou fazer uma vela encantada ali para a pessoa, e aí eu falo para a pessoa sempre, vem, fala seu nome. É quase uma leitura de oráculo, só que eu vou preparando aquilo e as ervas, elas vão sendo o meu oráculo naquele momento. Então, o balcão de poções e feitiços da bruxa, ele tem essa peculiaridade, que é o que você viu, que é realmente um atendimento. É um atendimento rápido e objetivo e eficaz. Porque eu tenho os feedbacks das pessoas, mas por quê? Uma vez já me perguntaram várias vezes sobre tanto o oráculo quanto esse meu trabalho. Mas você não fica carregada, pesada? Eu falei assim, olha gente, existe uma coisa, a gente é um condutor.
E do que você se abastece é aquilo que te nutre. Como eu coloco muito amor e muita verdade realmente no que eu faço para as pessoas, eu nunca saio de uma mesa de leitura, num atendimento na Barraca da Bruxa. Eu posso ter um cansaço físico do evento, mas não um cansaço mental, energético. Não, eu não tenho. Segunda coisa que eu falo, quando você vai para uma festa, você se prepara para ir para uma festa, então não é que é uma festa. Mas eu acho assim, as proteções, quando a gente realmente estuda e pratica a bruxaria no nosso dia a dia, a gente está com as nossas proteções, os nossos banhos, o nosso mental equilibrado. Então, quando acontece, lógico, gente, todo mundo vai acontecer uma coisa que vai perder um engate ali, ok, tá todo mundo. Mas no dia a dia, isso não pode ser um cotidiano. E foi isso que eu falei lá atrás, quando eu não me iniciei no primeiro ano, que eu estava pago e eu adiei, eu entendi que ainda tinha muita coisa. E cada um vai ter seu processo e tá tudo bem. O meu processo é um, o seu é um, de quem tá ali falando comigo é outro processo. Isso tá tudo bem. E o produto da Barraca da Bruxa, ele passa por todos esses rituais, ou presencial ali na hora do atendimento, que é um momento, eu brinco que a hora do banho é íntima, né? Então eu vou preparar um banho pra pessoa, uma vela, já que seu banho, tal. Então eu acolho aquela pessoa naqueles instantes e eu realmente ativo as ervas e ativo a magia dela. Todo produto da Barraca da Bruxa, ele passa por um processo. Eu tenho duas linhas na Barraca da Bruxa. Eu tenho Spelka, a magia dos aromas, onde eu trabalho uma linha de sabonetes, banhos, que é uma linha de aromaterapia, de banhos terapêuticos, que eu não preciso trazer um ritual e sim uma consciência. Porque sempre que você está trabalhando com algo, você desperta a consciência daquilo. E quando eu estou trabalhando um sabonete energético, um spray energético, um óleo consagrado, um perfume encantado, aí ele tem um ritual dele. Cada um tem o seu ritual, o seu período, para isso existem os grimórios, existem os livros de feitiços, que cada bruxa tem o seu. E é todo registrado, coisas que deram certo, coisas que não deram certo. Existe uma coisa que eu falo, se eu só espacotar, é erva, é cumbaiá, é o que for. Quando eu desperto a erva, coloco os cristais, eu encanto, é a magia. E é sobre isso. Vamos falar um pouquinho das deusas, né? Você fez o curso do Clube das Deusas, que hoje é o Arte da Feitiçaria. Sim. Né? O que as deusas despertaram em você? Fora a Hecate, que a gente já entendeu perfeitamente. Né? O clube, a Arte da Feitiçaria. Eu vou falar como Arte da Feitiçaria, porque eu acho que o pessoal mais novo não conhece o Clube das Deusas. Né? A Arte da Feitiçaria, o que ela trouxe para você? Né? Porque cada deusa, eu tenho estudado assim, superficialmente, né? Eu estou sempre ali olhando os cursos da Tânia, entendendo um pouco de cada deusa, e eu entendi que elas têm energias diferentes, passam por situações diferentes, mas que cada uma acaba se ligando à outra, né? Acaba virando uma coisa só. Essa é a minha visão. Como foi a sua visão no Clube das Deusas, que hoje é o Arte da Feitiçaria? Por que você sente isso? E te conheço, Meire. Todas as deusas estão em nós. E você entender cada deusa é você entender cada momento seu. É você entender o seu íntimo, o seu sagrado, o seu interior. E assim, a gente vai se ver mais com uma, mas não a nossa vida inteira só com aquela. A gente vai ser acolhida por esse sagrado feminino, essa arte da feitiçaria, porque você não pode ser uno em uma única coisa. Você é um universo, mas o seu universo, ele vibra muitos tempos. E em cada tempo é uma deusa. Em algum tempo tem duas deusas vibrando mais com você. Eu vou criar um conflito, mas não quero, mas eu vou falar. Eu vejo muito dia hoje as pessoas falando, sou filha de tal deusa. Você é filha da deusa. Você é filho dos dois polos.
você é filho da dualidade. Em que momento a deusa está te chamando? O chamado da deusa é o momento da sua conexão com essa deusa, com esse arquetípico dessa deusa, nesse momento. Mas você vai entender que a gente vai passar por várias. Inclusive porque senão a gente fica na história de Core e Perséfone. Core é a menina, Perséfone é a mulher que teve que amadurecer. Deméter é a mãe que tem que nutrir, sabe? Hécate é aquela portadora da luz que tem que nos guiar, mas também, às vezes, né, chicote estala. Lilith é o nosso selvagem, Afrodite é o nosso amor, nossa autoestima. Então, eu sempre falo, Afrodite, inclusive, é a mãe do amor, é a mãe de Eros, né, o cupido. Então, você vê que você nunca fica presa A uma deusa só. Você vai ter características mais próximas ali, mas a deusa, ela tem uma coisa que eu falo, eu não vou conseguir falar agora, toda a carga da deusa, mas eu falo que o mais importante é quando você encontra ela dentro de si. Então vai ter um momento que cada um vai se encontrar. E essa busca é aquela busca lá de trás. É aquela busca do desconhecido, do não compreendido, quando o algoritmo, o universo, o Facebook, o que, né, me traz. E eu vejo o meu caminho, e se não fosse o meu caminho, eu não estaria aqui há mais de uma década. Se não fosse o meu caminho, eu teria conhecido uma experiência, mas se eu fiquei na bruxaria hoje, nas deusas, é por quê? Porque eu me encontrei, e eu me encontrei com a deusa, e não só com Hecate, e não só com Lilith, e não só com Afrodite. Eu me encontrei com a deusa, todas as deusas. É muito que eu falei no começo sobre o nosso sagrado feminino, né? O poder da mulher. Você é mil e uma coisas juntas ao mesmo tempo. E assim são as deusas. São as deusas. Né? Elas estão dentro de nós e a cada momento aquela que a gente precisa aparece ali para dar aquele suporte. Ou suporte, ou puxão de orelha, ou a nossa autoestima, ou a nossa guinada. E é isso que eu falo. Permita-se, né? Permita-se as transformações. E afinal de contas, a iniciação é uma transformação. É o símbolo da borboleta, é tudo isso. Então, permita-se a se transformar. Eu acho bacana essa conversa com você, justamente por isso, que as mulheres hoje elas ficam meio, será que eu consigo? Será que eu devo? Será que isso é para mim? Né? A bruxaria natural ela é para todos, né? Não só para as mulheres, né? São para as bruxas e para os magos. Mas quando eu falo em mulher, é porque ela tem este poder já dentro dela. Então, é mais fácil dela aflorar isso daí. Dentro do bruxaria, dentro da arte da feitiçaria, do herbologia, ou até das terapias integrativas. Eu vivo falando muito isso aí. Eu pensei que a massagem não tinha nada a ver com bruxaria. Você fala, são terapias integrativas, massagem, terapia. Não, isso não leva a magia. E aí, depois de algum tempo, eu descobri que elas estão unidas, né? Sim, tem uma coisa muito legal, porque assim, a simpatia, ela está no inconsciente coletivo como uma forma de vibração de energia. Então, quando a gente fala em massagem, terapias integrativas, a gente tem muita terapia vibracional. E olha como o inconsciente coletivo, ao longo dos séculos, ele vibra o desconhecido, mas ele vibra. E hoje é provado, tanto é que as terapias integrativas hoje elas são reconhecidas. Por quê? Porque é provado cientificamente essa vibração, essa energia. Tem muito ainda para a gente descobrir. Mas a nossa ancestralidade, ela nos coloca nessa conexão. Então é por isso que a gente começa, não, tem a ver, isso aqui tem a ver. E a gente vê isso a partir das simpatias que as pessoas fazem, sem nem entender por que elas estão fazendo aquilo. Vou colocar um copo de sal aqui, vou fazer aquilo. É a vibração, vou pular 7 ondas. É inconsciente coletivo. Só que a diferença é que na magia, a gente tem o estudo. A gente tem o domínio da energia, desde que você tenha estudo. Porque senão você... Gente, não é que mas se eu for contar quantas magias, artes, né, desastres, eu fiz
por não saber conduzir minha própria magia. Isso é legal, porque é um aprendizado, né? Não fazer. Não, mas vale a pena, porque você só vai aprender com os erros. Eu falo que tem uma coisa muito legal. A criança cai e ela se levanta, e ela cai, e ela se levanta até aprender a andar. O adulto, ele começa a se sentir complexo, culpa. Não! Liberta a sua criança, caiu, levanta. Vai aprender, errou, faz de novo. O aprendizado é isso. Se não fosse essa busca do aprendizado, a nossa sociedade, a humanidade não teria evoluído tanto. E assim é com a magia. A gente precisa usar, testar, ver o que não está funcionando, por que não está funcionando, e é por isso que precisa do estudo, é por isso que precisa dos livros, é por isso que precisa do conhecimento e do autoconhecimento. Porque só assim as pessoas vão conseguir entender. Tem uma coisa que eu falo que é muito legal. Existe muita receita pronta, mas às vezes a pessoa faz a receita pronta e aquilo não dá certo. Por quê? Isso eu tô falando da internet, né? Porque a internet, do mesmo jeito que é bom, é o yin yang, é aquele outro. Tá. Porque você não entende o que você está fazendo, não é porque você está fazendo. E é por isso que não funciona. E às vezes você faz uma coisa intuitiva, que ela vibra numa energia junto contigo e aquilo dá certo. Então, mas você tem que ter o quê? A intuição e o conhecimento. Quando eu comecei a criar cada produto, por exemplo, eu tinha o conhecimento. Porque se eu só inventasse assim na minha cabeça, olha, eu vou enterrar isso com isso, vou botar esse cristal nessa garrafada, vou enterrar, daqui tanto tempo eu vou desenterrar. Por que eu estou fazendo isso? Tem que ter uma lógica. Isso é o conhecimento. A intuição é me permitir. Kátia, tal deusa, tal energia, tal coisa, tá vibrando. Preste atenção. É isso. Estuda, veja, vai, coloca. Então, é muito bom, porque cada um vai ter seu despertar e é gostoso. E é gostoso entender que nem tudo é para todos. Sabe? Eu falo isso no questão dos oráculos. A gente vai conhecer N oráculos e você vai se identificar com X oráculos. Sabe? Você vai falar assim, eu vou estudar magia, alta magia, magia do caos, e você vai se identificar com as ervas. Cada um vai entender, quando começa a conhecer, é que nem escola, sabe? Que a gente não sabe qual é a profissão, mas você precisa ter o beabá, você precisa ter a base, você precisa ter o entendimento para chegar ali, né, na sua pós-graduação, no seu caminho. Tem isso também. E o curso de bruxaria natural tinha uma coisa que às vezes eu olhava assim e ficava assim. Era aquela matéria que eu não tinha aquela identificação toda. Mas eu procurava saber e conhecer. Porque aí teve coisa que depois eu entendi que eu não estava entendendo e eu fui estudar e gostei. Teve coisa que eu vi e aí isso é super tranquilo de acontecer. Porque a gente vai ter um momento certo para ter o entendimento de cada coisa. E existe bruxa para tudo, né? Para tudo. Tem bruxa dos sabonetes, tem bruxa dos cristais, bruxa dos oráculos. O que não falta é bruxa por aí. O que tem mais são as bruxas. Kátia, quero agradecer a sua presença, tá? Fiquei encantada, conheci um pouco mais sobre você, sobre a mulher, sobre a bruxa, né? Espero que tenhamos outras conversas dessas. Será um prazer, né? pode. Logo mais a gente vai estar voltando, né? Pra falar sobre o curso da Kátia. Sim, né? gente. Ó, o pessoal que tá ali no meu Insta também, o pessoal da Casa de Bruxa, fiquei sabendo que serei convidada a ministrar o curso do meu oráculo, nosso oráculo, porque quando eu criei o oráculo hecatino, ele tem uma produção muito rúnica, né? Ele lembra, mas runas são os mistérios, os sussurros, né? Então, é só o conhecimento e cada um pode desenvolver o seu próprio oráculo ou reproduzir o oráculo hecatino, se conectar com a energia. E eu descobri hoje, quando eu cheguei aqui, né? Pra tomar um chá. É isso, é um chá muito tranquilo, muito leve. Você sabe que eu trabalho muito com ervas, mas hoje eu decidi trabalhar com frutas e trabalhei com a uva. A Dionísio, né? A Dionísio abençoa. Gente, gratidão. Gratidão a todos.
Até a próxima. Daqui a pouquinho tem ritual. Tem ritual hoje. De Blue Moon. Às 8 horas teremos live também, mas quem puder comparecer é só chegar, porque vai ser um ritual incrível. Incrível. Tá ok? Ritual para o amor. Gente, Gratidão. foi um prazer estar aqui com vocês na Casa de Bruxa e no meu Insta. Galera, beijo pra todos. Este podcast foi editado por Rabon Produções e Multimídia.